Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi, começando mais uma edição do podcast Por um Fio. E hoje, nosso papo é com João Paulo Rilo, que iniciou sua vida pública no movimento estudantil de São José do Rio Preto, eleito vereador na cidade em 2004, candidato a prefeito muito bem votado em 2008 e eleito deputado estadual em 2010, atuando na Assembleia Legislativa Paulista por 2 mandatos. Por um Fio vai ao ar às quartas-feiras pelo canal Casa das Artes no YouTube. E se você ainda não se inscreveu para acompanhar a nossa programação, se inscreve agora, porque todo dia tem um novo vídeo sobre arte e cultura entrando por aqui. E às segundas-feiras, nosso papo chega também ao Spotify e às demais plataformas de podcasts. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Alô? João Paulo Rilo, tudo bem? Flávio, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo ao papo do Por um Fio. Obrigado pela sua presença e pela disposição com o convite. Opa, eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente falar sobre política, sobre cultura e sobre a vida. Acho que é um papo que mistura coisas que hoje em dia talvez muita gente enxergue como distantes, mas que na verdade tem tudo a ver, né? Política e cultura. Exatamente. Eu te convidei para o papo pela sua relação com o ambiente político e de legislativos, mas você também tem um histórico relacionado à arte e cultura, então vamos iniciar o papo te apresentando por esse aspecto, para a gente chegar na sua relação com a política, pode ser? Pode ser. Conta pra gente um pouco dessa sua relação com... Na real, o que me levou a me organizar politicamente, a virar um militante político, foi exatamente a cultura e a experiência artística que eu tive ainda na adolescência, enquanto estudante do SESI, estudei no SESI aqui em São José do Rio Preto, e quando eu tinha 13 anos de idade, uma professora, né, de português que ensinava o Brasil para a gente pelas letras de música, pelos poetas. Eu sempre costumo dizer que eu conheci a história brasileira mesmo na aula de português. E ela muda a minha vida. E quando eu vou para o colegial, eu vou para uma escola pública, onde as condições eram muito precárias. Em 2 meses de escola pública, no primeiro colegial, eu me deparo com uma greve de servidores. Eu resolvo apoiar essa greve e, a partir daí, sou convidado, isso em 1993, sou convidado para ajudar a refundar a UMES, que é a União Municipal de Estudantes Secundaristas, em São José do Rio Preto, e eu viro diretor de cultura da primeira diretoria da UMES, porque o meu objetivo era tentar reproduzir, criar nas escolas públicas a mesma experiência artística e cultural que eu tive. E o que me levou para a política foi exatamente isso, que eu percebi que era me organizando politicamente que eu poderia criar condições, criar ambientes que possibilitasse os estudantes viverem uma experiência artística, cultural, pela música, pelo teatro, pela poesia. Só que essa minha atuação acabou me levando para a vida partidária. Eu me filiei ao PT com 16 anos, depois virei presidente da UMES com 17, presidente municipal do PT com 18 anos. E desde então, né, desde que me tornei um dirigente partidário também, eu acabei trilhando um pouco o caminho da disputa política eleitoral, mas sempre com a cultura como orientadora, como principal instrumento de organização. Tanto é que depois de tantos anos, né, de décadas, atuando na direção do partido, no parlamento, como vereador em Rio Preto e como deputado estadual por 2 mandatos, né, eu retorno agora à minha base, ao meu trabalho de militância de origem, que é a organização política pela cultura. E hoje sou completamente dedicado a essas causas, a um centro cultural que nós criamos no começo do primeiro mandato do nosso deputado. Foi a decisão mais acertada que nós tivemos, que a nossa percepção era: ou a gente cria um cavalo de batalha, ou a gente cria aqui
das próprias condições, do próprio bolso, do próprio suor, um centro cultural, que é o que vai nos manter com o pé na nossa base, na nossa origem, ou nós corremos um grande risco de, mesmo fazer um mandato importante combativo, se burocratizar. E foi tão acertada essa decisão... E se distanciar. Distanciar. E que quando termina o mandato, o segundo mandato, porque eu não fui reeleito, né? Nessa onda bolsonarista, muitos mandatos combativos assim foram perdidos nesse processo, mas a gente tinha para onde voltar, né? Então, boa parte do nosso grupo político volta a atuar fortemente na cultura. E esse centro cultural é o nosso cavalo de batalha, né? É a nossa ilha de produção de conteúdo, né? É o lugar onde a gente consegue imaginar um futuro e organizar ele pela cultura. Tem uma atuação muito forte da política partidária, provavelmente devo estar ou disputar diretamente ou estar coordenando o processo eleitoral na minha cidade, mas, né, felizmente, assim, consegui fazer um retorno muito digno, né, à minha origem, aquilo que me levou a fazer política, que era essa compreensão da importância da arte e da cultura na vida das pessoas. Que bom. Para quem está nos ouvindo, eu queria fazer uma pequena apresentação com resgate histórico para compreender o porquê do convite para esse papo contigo. No estado de São Paulo, nós temos um programa que é o PROAC Editais, para quem não conhece, que há alguns anos atrás, privilegiava muito a produção da capital e que vinha, inclusive, perdendo recursos ano a ano. Naquela época, artistas e grupos que eram e são ainda atuantes no FLIGSP, que é o Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, que compreende artistas, ativistas de todo o estado de São Paulo, nós começamos a articular uma ação estadual para fortalecer o PROAC Editais, inclusive garantindo mais investimento na cultura que era destinada ao interior, na cultura do interior. E para isso, naquele momento, nós precisávamos contar com apoios em gabinetes dentro da Assembleia Legislativa. Procuramos vários, tivemos algum respaldo, algum apoio em alguns gabinetes, mas a sensação que eu tive naquele momento, que eu guardo ainda até hoje, é que o seu gabinete foi o único que assumiu de fato a pauta do PROAC Editais e que passou a desenvolver, inclusive, uma importante articulação dentro da Lesp defendendo essa pauta. E desde aquele momento eu percebo que essa relação prioritária com a pauta da cultura, que no seu gabinete foi assumida naquele momento, isso é algo extremamente raro nos nossos trabalhos de articulação. Na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, e eu acho fundamental debater essa dificuldade em pautar a cultura dentro dos espaços legislativos, principalmente porque nós estamos esse ano em processo eleitoral que vai eleger representantes legislativos para as nossas cidades. E por esse histórico que eu busquei esse papo contigo, acho que é um momento importante, que você traz uma representatividade da cultura importante dentro dessa pauta. Como que, naquele momento de articulação, que você apoiou tão intensamente a defesa da cultura no Estado, que a gente provocava, como que era para você o diálogo sobre esse tema dentro da própria Lesp? Flávio, primeiro que o nosso envolvimento e compromisso assim, com a cultura do nosso mandato era tão orgânico que a gente não poderia ter tido outra posição que não fosse uma dedicação total, jogar todas as energias naquela luta. E a outra questão, Flávio, que é muito importante tocar nisso, que tem uma resistência compreensível, mas equivocada, compreensível, mas equivocada, de parte dos artistas, dos produtores e criadores culturais e artísticos em relação à organização política, né? De fato, a compreender a regra do jogo e jogar o jogo. O jogo é jogado. E eu acho que a grande contribuição que eu e o nosso mandato conseguiu dar para essa luta é que a gente conhecia os dois lados. A gente conhecia muito bem a necessidade, a pauta, a importância da bandeira cultural e do PROAC, deste programa, né, especialmente o PROAC Edital. A gente conhecia essa necessidade e conhecia os trâmites e sabe como é que faz a luta política, que é o que eu digo, né? Talvez a minha grande sorte na militância foi conhecer os dois lados.
Então, a gente soube ali organizar a pressão junto com vocês. E você, quando eu falo vocês, não é que separando, é que naquele momento eu não estava como um artista, né? Eu estava como um parlamentar artista, um parlamentar que também é ligado às artes, mas que ali era um parlamentar. Artista na função parlamentar. Na função parlamentar, exatamente. E quando eu falo vocês, é isso, não para me distanciar. É que vocês mesmo, naquele momento, deram Foi um espetáculo, assim, foi memorável, uma coisa que entrou para a história da Assembleia. Porque a pressão política que a gente fez era impossível da polícia entrar e barbarizar. A gente começou a interromper as sessões, obstruir, é uma palavra feia, mas muito importante no parlamento e para a oposição, que é a capacidade de obstrução. O que é obstruir? É você interromper, atrapalhar o andamento legislativo para poder ser ouvido. A gente não estava atrapalhando o parlamento para prejudicar as pessoas, não, nós estamos atrapalhando aqui, interrompendo a atividade parlamentar para que dê importância à nossa causa. Lotou a galeria da Assembleia, fez aquele cortejo maravilhoso, criou aquele clima, aquele ambiente, e só restou uma coisa, né? Qual foi a negociação? Tudo bem, nós vamos parar de vir aqui cantar e interromper a sessão desde que a nossa pauta seja atendida. Ou seja, a gente fez política ali, e mais, fez política com aquilo que a gente melhor sabe fazer, com arte. Por exemplo, muitas vezes tem pressão ali de servidores, palavras de ordem, xingamento a deputado, que vale também, muitos merecem, né, serem xingados mesmo, serem revelados, né? E a cultura de interrompeu, você interrompe o cotidiano da Assembleia com uma coisa absolutamente inusitada e mais, e mostra o poder, né, da arte naquele momento. Mas e aquele trabalho de articulação que tem que acontecer ali dentro, que acaba acontecendo de deputado para deputado, de construir, de aproximar, de construir o entendimento da pauta e aproximar apoios. Isso era difícil lá dentro? Eu queria entender se essa pauta da cultura é difícil de deputado para deputado e se sim, por quê? Ela é difícil porque tem uma resistência natural dos próprios governos. Na real, nós nunca tivemos, nem nos governos de esquerda, claro que foi, nem compara, né? O Ministério da Cultura na época do Lula, da Dilma, era bem diferente do Ministério da Cultura. Não vou nem falar agora, que agora não tem parâmetro, agora estão vivendo Qual um caos. Ministério da Cultura agora? Mas, por exemplo, do próprio Fernando Henrique Cardoso, que você tinha lá o PSDB, um histórico, né, de Partido Democrático e tal, era um horror, né? E no governo Lula melhorou muito, mas nós sabemos que demorou demais também, e ele não foi central. Você não tinha um super orçamento, você não tinha uma integração com os governos estaduais e municipais, colocando a cultura como, de fato, o centro de transformação política. Ela como grande instrumento de mudança de ocasião, de criação de identidade de povo com o governo. Nunca tivemos isso no país, e eu desconheço. Talvez sim, uma ou outra prefeitura, porque às vezes acontece isso, né? Talvez tenha tido alguma coisa que passou perto disso em uma ou outra prefeitura, mas na real é que, no geral, não se tem isso. Então, isso já cria uma dificuldade. Nós não temos a cultura política de colocar a arte e a cultura como elemento fundamental de governo, de transformação da sociedade. Então, por isso só é difícil. A outra dificuldade era que o PSDB fazia de tudo para esvaziar o orçamento da cultura, e todo governo autoritário tirano não tem interesse nenhum em ficar fomentando, em ficar financiando projetos culturais, organizando a cultura. Que vão provocar pensamento crítico. Claro, é uma coisa meio lógica, é lugar comum que eu estou falando, mas é real, é lógico. Agora, o que facilitou muito, Flávio? O que facilitou muito foi a nossa disposição de lotar aquela assembleia com mais de 500 artistas, uma capacidade de mobilização, de repercussão daquelas informações grande, uma capacidade de procurar os deputados em suas bases, de fazer uma pressão política, e a capacidade mais de dar a cara ali e fazer luta política. Fazer luta política ali. Então, isso facilitou. Por quê? Porque chegou uma hora que o líder do governo me chamou e falou: Rilo, qual que é o negócio? O que vocês querem para parar de atormentar? Não, o que nós queremos é, no mínimo, dobrar
o valor do PROAC edital. Eu tenho uma sensação de que, eu não sei, acho que é um conjunto de fatores, na verdade, acho que em parte é consequência de um processo histórico, de construção histórica, parte é enfraquecimento de base, é uma dificuldade crescente da compreensão do conceito de cidadania por parte das pessoas, que envolve inclusive a participação e o acompanhamento político, mas o que eu sinto é que a população em geral vem ampliando cada vez mais uma aversão à política. E me preocupa muito que isso também é muito forte, muito intenso no meio artístico. E que, para mim, né, artistas já têm, na sua essência, um papel político na sociedade. Exatamente. Essa é uma sensação que eu tenho, que eu percebo, que eu olho e vejo crescente na construção da nossa sociedade e do nosso campo, dentro das artes e da cultura. Você compartilha dessa leitura? Compartilho, e aqui eu sou um militante dessa causa de organização pela cultura. Tem um pensador, um escritor, um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, que fala muito sobre a disputa da hegemonia, né, pela cultura, que a disputa de hegemonia, a disputa de poder real se dá pela cultura. É só a cultura que tem a capacidade de desconstruir um Estado muito preparado para oprimir, um Estado elitizado. Quando eu te falei que nós criamos um centro cultural, Flávio, a gente já sacava isso, a gente percebia esse desgaste, por exemplo, essa fadiga no PT, por exemplo, onde eu estava, que é um partido de esquerda muito forte, né? O PT é uma experiência única no mundo, mas mas chegou ao poder, tinha o seu desgaste e não deixava de ser também um partido tradicional. E a gente sacou que, olha, o partido ele não dá conta mais de organização, ele não consegue organizar desejos mais, ele não consegue ser portador de futuro sozinho. É necessário o espaço da cultura, o espaço de disputa da cultura. E fizemos isso, e continuo achando isso. Tem um desgaste muito grande. E a cultura ela consegue devolver a esperança da organização coletiva, que é o que foi perdido. As pessoas não acreditam que se organizando coletivamente a gente é muito melhor do que se organizar individualmente. Elas não acreditam. Ou se acreditam, tem muito receio se vai dar certo ou não. É uma luta permanente nossa. Mas eu acredito, eu percebo que tá mudando. Tem um esforço muito grande das pessoas, dos coletivos culturais e artísticos, em procurar, assim, hermanar, procurar pontos de convergência, procurar ter espaço de solidariedade. E isso tem que acontecer com a política também. Hoje eu sou militante do PSOL. Né? Acho que o PSOL, por exemplo, ele pode ser um portador de futuro, né? Grande, com capacidade. Mas tem que compreender que se reproduzir a mesma lógica, a mesma linguagem tradicional da política vai ficar muito difícil. E que transformar o partido em ambiente cultural, assim, é muito importante. É muito importante. Sei lá, não sei se eu estou sendo prolixo e não estou conseguindo me fazer entender. Né? Mas eu acredito muito nisso, na organização pela cultura. Os ambientes culturais, os centros culturais. E quando eu falo de cultura, não está falando só de música, de teatro, circo, da experiência artística, da linguagem artística. A cultura, ela é toda a experiência coletiva. Ela é a organização de associação de bairro, ela é a organização do time de futebol daquele bairro, ela é a festa de rua, ela é a manutenção das tradições, ela é a preservação das religiões, das religiões de matrizes africanas, que tem elementos culturais importantíssimos, da música, da literatura. Então, é dialogar com esse espírito. Tudo é cultura, né? E quando você organiza as pessoas nessa perspectiva, facilita elas se aproximarem do jogo político que tem que ser jogado. Olha, eu tenho uma pergunta aqui para você. Tá legal. Oi, Rilo, tudo bem? Aqui é Mariana Massoneto, de Mariporã. E eu queria perguntar para você como que você enxerga a viabilidade de, dentro das câmaras legislativas, ser criada uma comissão específica de cultura. Normalmente a gente tem as comissões de cultura sempre abaixo da educação, e aí a gente acaba tendo a cultura sempre como um segundo plano. A gente sabe da importância da educação e o quanto é ampla a discussão sobre ela, porém a cultura acaba ficando um pouco esquecida. Você acha viável que seja criada uma comissão específica de cultura? E qual seria o caminho para isso? Obrigada.
Primeiro que é importante. Por exemplo, São José do Rio Preto tem uma comissão específica de cultura, mas não são todas as casas legislativas que tem. Você tem razão. De repente, às vezes ela está anexada com a educação ou nem existe. O que acontece é que nós precisamos defender que a cultura seja, que a organização da cultura ela seja política de Estado. Para isso, você tem uma linha mestre que nos orienta, que é a defesa do Sistema Nacional de Cultura e do Sistema Estadual e Municipal de Cultura. O que eu acho que nós temos que fazer é o seguinte: onde é possível eleger alguém orgânico à cultura, acho que nós temos que fazer. Onde for possível compor mandatos coletivos, campanhas coletivas, candidaturas coletivas, em que, de repente, tem ligação com a educação, com direitos humanos, mas que um de nós da cultura esteja também, é importante. Quando não for possível eleger alguém diretamente da cultura ou um mandato que está aberto à cultura, procurar pessoas que possam abraçar a nossa causa, né? Comungar da nossa causa para pautar o debate. Eu repito, tem muito artista que não acredita, não faz o trabalho político, que às vezes acha que isso que é meio que humilhante, tinha que ser uma obrigação de Estado. Mas a vida é luta permanente. A vida não existe derrota definitiva, não existe vitória definitiva, e a nossa luta pela cultura, pela manutenção da cultura, por mais recursos, né, vamos falar de questões práticas mesmo. Você tem um sistema de cultura, um fundo municipal de cultura em todas as cidades, um conselho municipal de cultura em todas as cidades, um orçamento legal para cultura em todas as cidades. Isso é construído com luta política. Então, ocupar os espaços, por exemplo, esse ano tem eleição para vereador. Então, onde começa? A sua pergunta, na minha opinião, onde começa? Desde já, mapeando candidaturas e apresentando a elas a nossa pauta, para que e construindo, acumulando força, né? Criando caldo para isso. Eu compartilho dessa visão. Como eu já coloquei, acho que enxergo que os movimentos de cultura se afastaram do campo político, mas o que eu tenho aprendido nos últimos anos é que a cultura ela só vai ser representada dentro desses espaços se essa representação for feita de fato por pessoas que vêm do espaço da cultura, e isso é um caminho necessário e fundamental. Senão a gente não vai ver nunca a cultura como carro-chefe de campanhas, de gabinetes, se não for campanhas feitas por quem já está dentro do espaço da cultura. Dentro dessa lógica, você acha que o campo da cultura ele é capaz de eleger representantes diretamente? Eu acho que não é fácil. Não é fácil porque demanda uma organização, um acúmulo muito grande. E acho que o caminho, talvez o caminho é você procurar candidaturas mais amplas, candidaturas que dialogam com direitos humanos, com educação, com o meio ambiente, que você possa agregar, colocar a cultura como pilar também dessa construção. Não são todos lugares que você tem militantes, candidatos com relação orgânica com a cultura. É como eu tive, né? Outros também, mas são poucos que têm essa relação, que fez a militância concomitante, que tem acúmulo político e acúmulo na militância cultural ao mesmo tempo. Então, o caminho é a gente tentar aproximar daqueles que têm a compreensão da importância da cultura, né? E, de fato, fazer a campanha, participar da campanha, que nós temos um potencial muito grande, né, de ajudar a potencializar candidaturas. Eu acho que, além da dificuldade de você ter representantes da cultura no processo político, a gente também tem dificuldades de resposta da população para isso. Eu entendo que uma candidatura que tenha como carro-chefe a cultura, ela tenha pouco apelo eleitoral. E aí eu falo isso, inclusive, por uma compreensão de que da dificuldade da cultura, da arte da cultura se inserir no cotidiano das pessoas. E aí isso é uma coisa que eu sempre falo, já falei em outros papos aqui, por exemplo, que é uma visão que eu tenho, que nós somos um país que não forma a população culturalmente, né, para consumir cultura, então ela não tem isso como elemento importante da sua existência cidadã.
E aí eu constato isso naquela época do PROC Editais, participando das audiências, participei por vários anos das audiências de orçamento que a Assembleia Legislativa realizava pelo Estado, e eu, por vários anos, estive na de Ribeirão Preto e região. E ia na Assembleia para falar em nome da cultura, de recursos para a cultura no Estado, Isso, e sim. percebi ali no ambiente da Assembleia e da população que estava presente lá, que a cultura ela é muito pouco foco de interesse da população como um todo. Ela é muito pouco defendida, a não ser por aqueles que são os fazedores da cultura. Então, além da dificuldade de ter representantes desse campo entrando no processo eleitoral, eu também acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de capitalizar votos para eleger esses representantes, se não fizer o que você falou, que é compor com outras áreas importantes também. A gente consegue eleger representantes da educação, eleger representantes da segurança, eleger representantes da saúde, mas é muito difícil eleger da cultura. É difícil, porque entra muito na discussão da prioridade. E eu vou tentar agora falar a partir de um exemplo que nós tivemos recente aqui em Rio Preto. Se você fizer uma pesquisa e perguntar qual é a prioridade, o que eu vou para as pessoas, provavelmente vai estar, nesse momento, é a questão do emprego, a grande preocupação. A segunda, provavelmente, é a segurança, né? Dependendo do lugar, uma vem primeiro ou segundo. Depois vem a saúde, né? A educação e por aí vai. Agora, significa o quê? A cultura, então, está lá atrás? Não. Porque se você fizer também uma pesquisa e perguntar para as pessoas se elas acham que arte e cultura é importante, 90% delas vai falar que é importante. A questão é de prioridade. Isso... Só não é uma resposta espontânea, né? Não é uma resposta espontânea. Por isso que é um caminho a ser construído, Flávio. Por isso, agora eu vou entrar numa outra questão. A gente estava discutindo aqui, né, logo no começo da pandemia, um plano emergencial para a cidade, né? E aí a gente conseguiu corrigir a rota que os artistas começaram a defender, né, que os artistas estavam sem trabalho, que era um dos segmentos mais atingidos, e que a gente queria isso, isso e isso. Nós fizemos um debate, falar, ou a gente se solidariza com o momento, primeira coisa, a gente se coloca na condição de todo trabalhador. A gente não é um trabalhador especial, a gente é classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, ela tem as suas necessidades. Ou o artista entende que ele é um trabalhador e ele precisa também fazer a luta da educação, a luta do transporte, a luta da segurança pública, a luta por mais emprego, a luta por uma saúde de qualidade no bairro. Ou a gente se insere nessas lutas, ou nós nunca vamos conseguir que essas pessoas também se solidarizem com a gente e entrem na nossa luta. Importantíssima essa colocação. É um processo de politização, entende, Flávio? É uma via de mão dupla. E foi pedagógico isso, porque ninguém tinha percebido. De repente alguém falou, pessoal, mas esse manifesto não está muito egocêntrico? Depois a gente reclama que cultura não é prioridade, mas agora a gente se coloca como a gente está defendendo farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente não começa falando da realidade, a gente não começa criando empatia com a classe trabalhadora. A gente não se coloca como classe trabalhadora. Então, eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que ampliar. Por quê? Por que não? Porque ninguém vai eleger alguém só com a bandeira da cultura, não, exceto aqueles que militam, que compreendem. Para você tem que conquistar as pessoas, né? Porque se um artista vira vereador, ele não pode ser ali um vereador só para a cultura. Um vereador só para a cultura. Não pode, né? Muito pelo contrário, até como artista ele vai ter que ter uma sensibilidade muito grande para ser criativo e inventar linguagens de disputa política para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar o bairro das pessoas, para melhorar o transporte público na cidade. É um processo de politização. E a gente sabe que muitos artistas têm essa resistência, que também é normal, que acaba sendo chato, né? Quem tem que criar, quem acaba não querendo se preocupar, né? Quem é um criador não quer se preocupar com essas questões. Mas aí é a opção de cada um. Eu não acredito que a gente mude as coisas num processo de isolamento. Eu achei essa sua fala importantíssima. A gente tem agora aí esse ano o processo eleitoral para as cidades, provavelmente muitas cidades terão, vem candidaturas ligadas à cultura, e essa sua fala aí é fundamental para a gente romper essa ideia de que somos representantes apenas de uma área. É por aí, né? A gente tem que se inserir, né? Por que
Por que elege tantos médicos, elegem professores, né? Agora está na época de eleger os representantes da segurança, né? Exatamente. Espero que passe rápido essa fase, que eles viram como é equivocado isso, né? Que não existe salvador da pátria e não existe uma discussão isolada. A segurança pública ou a falta de segurança pública está diretamente ligado à educação, à cultura, a trabalho, a direito trabalhista, a civilidade mínima, a respeito, fortalecimento de poder cidadania público com os cidadãos, exatamente. Bom, para encerrar o nosso papo, eu sempre faço umas perguntinhas bem rápidas e diversas no final da conversa, que é para você responder na lata, para a gente descontrair um pouco o papo no final dele. Pode ser? Tá bom, pode ser. Você acha mais prazeroso ver o nascer do sol ou o pôr do sol? O pôr do sol. Adoro o nascer do sol, mas o pôr do sol para mim momento ímpar. Assim, é um momento ímpar. E lembrando do jogo de stop, uma dúvida que não quer calar. Afinal, gelo vale como cor ou não? Gelo vale como cor? Não. Isso não era motivo de briga, hein? Eu não sei, eu tenho dúvida. Tá. E campanha hoje em dia, é na rua ou na internet? Na rua e na internet, só que essa, por conta do que nós estamos vivendo, ela vai ser uma campanha muito mais na internet do que na rua. Mas ainda não se descarta a rua, mesmo que a gente tenha um histórico forte da internet nas últimas eleições. De jeito nenhum, não descarta a rua. Então você mata a política. E sopa é janta ou é só tira gosto? Sopa é janta, opa, você é janta. Última perguntinha então. Qual eleição presidencial teve mais sensação de guerra civil? 2014 ou 2018? Eu acho que 2014. Sabe por que acontece? 2018 a gente nem viu, Flávio. A gente foi atropelado. 2014 a gente via que existia uma guerra. Existiu uma guerra em 2014 visível. Guerra civil que desagou, que foi o começo do golpe, foi o embrião, foi o ovo da serpente, né? Toda a tensão que existiu na eleição de 2014. Então houve uma luta. Eu vou usar agora uma frase do Kafka, uma parte do texto no livro Carta ao Pai, que ele vira para o pai, que na verdade é uma metáfora, né, da opressora, de tudo que aquilo é opressor, e vira para o pai e fala assim: entre nós não houve propriamente uma luta, eu fui logo liquidado. Então, em 2014, teve uma luta. Em 2018, nós fomos liquidados. Nós fomos liquidados em 2018. A gente não viu. Né? A gente foi liquidado por uma tática suja, né, corrupta, e a gente foi liquidado. Então, eu acho que a característica da guerra civil, da disputa sangrenta, sem noção de onde iria chegar, foi 2014. 2018 foi o resultado dela. Legal. E quem quiser conhecer melhor você, sua história, tua atuação, procura como nas redes, na internet, como te encontra? O Facebook é João Paulo Rilo, vai aparecer lá, é a fanpage. Deve ter várias páginas com esse nome. E o Instagram é Sou João Paulo Rilo. Legal. Ô Rilo, obrigado por esse papo. Esse é um tema que eu considero muito importante, eu queria mesmo trazer para deixar aí no futuro nas redes e quem puder ouvir. Considero muito importante para nós o campo da cultura. Eu queria agradecer a tua disposição mais uma vez de participar aqui do podcast comigo. Eu que agradeço e quero fazer um convite. Nós estamos perto, a gente não mora longe. Ribeirão e São José do Rio Preto, nós estamos a 200 quilômetros, e também fazer um convite para você e para demais aí companheiros da cultura, fazer uma experiência da gente ir para aí, vocês virem para cá conhecer o Centro Cultural Vasco. Procurem também no Instagram e no Facebook o Centro Cultural Vasco. É um espaço aqui de resistência e de reexistência, de reexistir, né, muito interessante, que é o nosso cavalo de batalha, que a gente faz política, arte e cultura o tempo inteiro. Maravilha, muito obrigado pelo papo e até! E o nosso papo com João Paulo Rilo, pelo podcast Por um Fio, acabou de terminar. Obrigado a você que acompanhou essa conversa e veio até aqui com a gente. Por um Fio é criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michele Maria. E nós estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcasts. Acompanha e compartilha.
Seu compartilhamento vai ajudar a dar mais visibilidade para o nosso trabalho. Então já clica no botão, aproveita, compartilha, envia para os amigos e para as amigas que você acha que vai se interessar por esse assunto. A sua opinião é muito importante e os comentários estão abertos para nós conversarmos. Aproveita para ouvir os outros podcasts que estão na nossa playlist e até já!